Oi, gente, eu tinha prometido para alguns de vocês uma aula sobre noções de gramática. Eu tô querendo fazer, e tô enrolando para fazer, mas vai sair, tá saindo, vários vídeos, uma série de vídeos sobre gramática, tá? Então serão vídeos em português, explicando a gramática do inglês, tá? Alguns anos atrás, para quem já me acompanha, já era meu aluno e já me acompanhava desde, sei lá, 2022, 2021 até, eu comecei a fazer esses vídeos e eles estavam no meu canal do YouTube, que hoje não é mais dedicado a ensino de inglês, né? Mas o que eu vou fazer... Esses vídeos eram bons, então eu vou resgatar esses vídeos e vou partir daí, tá? Mas de qualquer maneira, a gente precisa começar de um zero, de uma aula zero. E essa é a ideia da aula de hoje, tá? Dar essa aula zero para vocês, porque eu sinto que muitos de vocês precisam de alguns dos conceitos que eu vou mostrar aqui, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, só de brincadeira, a gente vê, né, na internet, várias traduções desse tipo que são completamente erradas, né, que são, assim, traduções feitas ao pé da letra e que ficam absurdas e muito engraçadas, né, então a gente tem língua de sogra, language of mother-in-law, né, eu queria eu queria colocar do contrafilé aqui, mas eu não achei uma foto com uma resolução boa, né, que eu não sei se vocês já viram, que é tipo against the steak, alguma coisa assim. É completamente absurdo, é muito engraçado. Mas qual que é a ideia dessa foto, de trazer essa foto pra vocês? Eu quero que vocês entendam, quero que vocês realmente coloquem isso na cabeça, que inglês é inglês, português é português. São duas línguas diferentes, são duas línguas que têm algumas similaridades, mas essencialmente elas são diferentes. Elas são línguas, são códigos diferentes, tá? Então, não tem como você querer encaixar o inglês dentro do português. E eu sinto que muitos de vocês tentam fazer isso, que é uma coisa natural, né? É um movimento natural que a gente tenta fazer ao aprender um novo idioma. Mas, quanto mais cedo vocês mudarem essa chavinha na cabeça de vocês, de que não tem como encaixar uma coisa dentro da outra, porque são coisas diferentes que não comportam uma a outra, mais cedo, mais rápido, né, vocês vão progredir, tá? No estudo de vocês e na fluência de vocês e qualquer que seja o objetivo de vocês com o estudo de inglês, tá? Isso vale para qualquer língua também, tá bom? Vários dos conceitos que eu vou trazer aqui para vocês conseguem aplicar eles, né, a lógica por trás deles no aprendizado de outros idiomas também, tá bom? Então vamos lá. O que é uma língua? O que é um idioma, né? É um código que é composto por diversos símbolos. O que são esses símbolos? São letras, são palavras, se a gente for aumentando, né, a ordem de grandeza, a gente tem expressões e frases, enfim. Mas, essencialmente, esse código ele é composto por letras e palavras, né? São as duas unidades gráficas, né? São as duas unidades menores aí do idioma. E esse código, ele é regido por regras internas a ele. Que são essas regras? São a gramática, né? Essas regras compõem a gramática. Agora, quem que escolhe como é que funciona o código? Quem que escolhe qual o vocabulário que está dentro desse código? Quais as regras que compõem esse código? Não é Deus. Não é porque Deus quis. Não é algum ser supremo que escolhe as coisas do nada, né? Quem escolhe, quem define o que esses símbolos significam e como esses símbolos se organizam são os próprios usuários do código, tá? E isso é feito através de um contexto cultural, tá? Um contexto que todos nós, no caso do português, compartilhamos, do português brasileiro, né? Que é a nossa cultura,
tá? Então, assim, não é feito um plebiscito, às vezes até é, né? Mas não é feito um plebiscito, não, você não vota em nada, né, como falante de um idioma. Mas ao longo dos anos, e assim, ao longo de décadas, ao longo de séculos, tá? Esse é um movimento que não é tão rápido assim. A gente vai moldando, nós, os falantes, vamos moldando o idioma de acordo com a nossa cultura, tá? Se vocês estudarem, tipo, a origem da língua inglesa, vocês vão ver perfeitamente isso ilustrado. Se vocês estudarem o próprio português, o português que a gente fala e como que ele foi se evoluindo e mudando, né? Comparado com o português que chegou de Portugal para cá, né? Com a família real. Vocês vão ver todas essas mudanças, né? Até o português que a gente fala, que a gente escreve principalmente, hoje não é o mesmo idioma. A gente usa expressões, né? Não que não seja o mesmo idioma, mas a gente usa expressões e nós temos jeitos de falar que são diferentes dos modos como a gente se expressava há 50 anos atrás, né? Então, quem define um idioma são os usuários desse idioma. Quem define o código são os usuários dele, tá? E por isso que a gente fala que idiomas, línguas, são vivas, né? A língua morre a partir do momento que ninguém mais usa, ninguém mais fala, não tem mais falantes daquele idioma, né? Falantes nativos. Então, ela não tem mais como se atualizar, ela não tem mais como se alterar, e aí ela acaba morrendo, tá bom? Então, beleza. Ou seja, né? Vamos ilustrar tudo isso que eu falei até agora. A língua, a gente usa a língua para se expressar. Então, a gente usa a língua e torna a língua uma ferramenta de expressão, né? A língua é uma ferramenta de expressão. E a gente faz isso a partir da cultura, tá? Não tem como fugir da cultura. Então, assim, quando a gente aprende um idioma, a gente não tem como fugir disso, a gente tá aprendendo cultura. Quando você ensina português brasileiro para um gringo, né? Quando você tá ensinando português para uma pessoa que não é daqui, você vai falar o quê? Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar palavrão, você vai ensinar os palavrões que nós falamos, né? Você vai ensinar caipirinha, você vai ensinar feijoada, você vai ensinar futebol, você vai ensinar várias coisas que são parte da nossa cultura, né? Então, assim, expressões, algumas expressões idiomáticas que nós usamos que não fazem sentido fora do Brasil. Tirar o cavalinho da chuva. Como é que você vai falar isso em inglês? Remove your horse out of the rain. Não faz sentido nenhum. Nem a pau, nem aqui, nem na China. Viajar na maionese. Enfim, tem várias que a gente pode pensar. Várias expressões que elas fazem sentido pra gente porque elas fazem parte da nossa cultura. Elas têm uma origem cultural que a gente entende, tá? E a mesma coisa acontece do outro lado, né? O inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, qualquer que seja o inglês, de qualquer país que seja, ele vai ter expressões próprias daquela cultura, né? Apesar de ser uma língua muito próxima, por exemplo, o inglês americano e o inglês britânico são variações muito próximas. O sotaque muda bastante, né? O vocabulário tem algumas diferenças, o spelling, né, a ortografia tem diferença, mas a principal diferença é a cultura, né? A principal diferença é o jeito que as pessoas vivem. O que é cultura? É o jeito que as pessoas vivem, o jeito que as pessoas interagem, né? Então, algumas expressões que eu trouxe do inglês que não fazem sentido, a gente entende o que é, mas elas não fazem sentido pra gente se a gente passar elas do jeito que elas estão pro português. Bite the bullet, piece of cake, beat around the bush, out of the blue. Essas 4 eu peguei, tipo, expressões mais americanas, né? O que não significa que você não vai ouvir elas fora dos Estados Unidos. E algumas mais britânicas. A penny for your thoughts,
raining cats and dogs, biting more than you can chew. A gente consegue entender o que elas significam, do mesmo jeito que um gringo consegue entender o que essas expressões significam. Mas, dentro da cultura pessoal do gringo, e no nosso caso do brasileiro, né? As expressões de fora, elas não têm tradução um para um, tá bom? Então, de novo, mais um exemplo de que não adianta encaixar um quadrado dentro de um círculo, né? Não adianta colocar uma coisa dentro da outra porque não cabe. Bom, sem querer ser super técnica com vocês, sem querer né, ficar horas aqui falando, tem um senhorzinho muito, muito bonitinho, muito simpático, que eu amo de paixão, que é o Chomsky. O Chomsky, ele é um linguista, ele é um filósofo, enfim, um pensador americano muito importante para a linguística, tá? E ele propôs uma teoria que chama Teoria da Gramática Universal. A teoria dele, ela já é ultrapassada, já existem pesquisas que dizem que não é bem assim que funciona, enfim. Mas eu queria trazer essa teoria do Chomsky aqui, porque ela é muito importante para o que eu vou concluir, tá? Porque eu vou usar para concluir essa aulinha para vocês. Bom, segundo a teoria da gramática universal do Chomsky, certas estruturas e regras gramaticais são inerentes ao ser humano, não importa o idioma que ele fale. Ou seja, tem algumas estruturas gramaticais, algumas coisas que fazem parte de um sistema de comunicação, né, de uma língua, não importa qual língua seja, que a gente já nasce com elas. Elas já moram no nosso cérebro, tá? Segundo Chomsky. Esse conceito sugere que, apesar das diferenças entre idiomas, existe uma estrutura mais profunda na maneira como o idioma se organiza, tá? Que perpassa todos eles e é algo que já existe dentro de nós, é algo que já vem pronto quando nós nascemos. Então, assim, de novo, essa teoria já tá um pouco ultrapassada, já tem gente que fala que não é bem assim, mas eu sempre defendi muito, como uma pessoa que aprendeu inglês sozinha e aprendeu inglês usando, aprendeu inglês errando, né? Eu sempre defendi muito a questão da intuição. Se você tem uma fluência um pouquinho melhor, você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando, de você saber que alguma coisa tá errada ou certa e não conseguir explicar por quê. Eu sei que eu tenho que usar did nessa pergunta ou nessa frase, mas eu não sei por quê, mas eu sei que eu tenho. Me soa certo assim, tá? Isso eu chamo de intuição, tá? Essa intuição, ela é muito poderosa, porque ela indica que você já tem familiaridade, que você já sabe alguma coisa, mesmo que você não consiga colocar o dedo e falar exatamente, tipo, é isso, sabe? Essa intuição, ela indica que você já tem esse conhecimento e quanto mais você afia essa intuição, mais ela te ajuda. Porque essa intuição, ela é uma intuição gramatical, tá? Que conforme você vai aprendendo o idioma, melhor ela fica, claro. Mas ela é uma intuição gramatical que te ajuda a entender como o código, lembra que eu falei que a língua é código? Ela te ajuda a entender como que o código se organiza, mesmo sem você conhecer aquele idioma profundamente. Então, se você tem um pouco de contato, se você começa a aumentar o seu contato com o idioma, né? Seja através do listening, seja através da leitura, enfim, você já tem material suficiente para começar a trabalhar nessa intuição, né? Então, assim, você não precisa conhecer o vocabulário para saber o tipo de palavra que você precisa usar, se é um verbo, se é um adjetivo, entendeu? É disso que eu tô falando. Vamos tentar explicar melhor. Eu trouxe 4 diálogos aqui, 2 em português, 2 em inglês. E se vocês derem uma olhada nesses diálogos, vocês vão ver que tem uma coisa errada neles, né? Fui lá ontem.
Você tem horas? Tenho. Nada, nenhuma das frases está errada, né? Gramaticalmente errada. Todas as palavras estão certinhas, na ordem certa, tal, mas tem alguma coisa errada nessa conversa, né? Hey, how are you? Yes. Vamos ao cinema amanhã? Não sei, tô com fome. What do you do? Computer. Então, assim, você pode não saber me falar o que tá errado, tá? Você pode não saber me falar, ai, tá faltando isso aqui, tá faltando tal coisa, tá faltando... Mas você sabe que tá errado. Por quê? Não é assim que a gente se comunica. Não é assim que as pessoas se comunicam, né? Então, nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação que eu falo que a intuição, ela é uma ferramenta que você precisa usar ao seu favor, tá? Eu queria fazer com vocês aqui uma análise sintática. E não precisa ficar desesperado com o nome análise sintática, tá? Vamos bem devagarzinho. E eu só quero mostrar para vocês chegar numa conclusão junto aqui com vocês. Então, a gente tem uma frase aqui. Amanda jogou bola, tá? Essa análise sintática a gente vai fazer, por enquanto, no português. Vamos lá. Amanda jogou bola. Amanda jogou bola ontem. Eu tô aumentando o nível de detalhe da frase. Amanda jogou bola muito bem ontem. Amanda, minha prima, jogou muito ontem. Então, beleza. A gente vai começar com Amanda jogou bola. Quem é Amanda? Amanda é um nome. É um nome que está indicando uma pessoa. A gente vai chamar esse nome, Amanda, de sujeito, tá? Esse é o sujeito é a pessoa, a palavra que a gente recebe, que a gente percebe quando a gente pergunta para o verbo quem. Então, como assim? A gente tem o verbo jogou, tá? Jogou é a palavra que indica ação na frase. Jogou é a palavra que mostra o que foi feito, né? É uma ação, a gente sabe que está no passado. Jogou, passado, beleza. Esse é o verbo. Se eu perguntar para o verbo, Amanda jogou bola. Se eu perguntar para o verbo, quem jogou bola? Ele vai me falar, Amanda. A Amanda, então, é o meu sujeito. É a resposta do quem. Tá bom? Então, eu tenho Amanda jogou. Beleza. Amanda jogou o quê? Amanda jogou bola. Esse bola é um nome também que, no caso aqui dessa frase, está indicando um esporte, né? Tá indicando futebol. Então, quando eu pergunto para o verbo, Amanda jogou o quê? Ele vai me falar, bola. Então, a resposta que ele vai me dar é o objeto, tá? Então, na frase mais simples que a gente tem aqui, Amanda jogou bola, a gente tem essa estrutura aqui. Sujeito, Amanda, verbo, jogou, objeto, bola, tá? Então, a gente tem uma estrutura que a gente chama de SVO, sujeito, verbo, objeto. Essa estrutura SVO, ela é a mais comum, uma das mais comuns, se não for a mais comum, estrutura que outros idiomas utilizam. O inglês, eu vou mostrar para vocês, o inglês também é SVO. E essa é a maior e a melhor, né, similaridade entre o português e o inglês. As duas línguas são SVO. Elas se estruturam, se organizam dessa forma. Sujeito, verbo, objeto. Mas vamos continuar que a gente tem mais coisa aqui. A gente tem que a Amanda jogou bola ontem. O que é o ontem? O ontem é uma palavra que, para mim, está indicando tempo. Então, se eu perguntar para o verbo, Amanda jogou bola, se eu perguntar para ele, quando? Ele vai me falar, ontem. Essa resposta é o advérbio de tempo, tá bom? Tudo que for extra, tudo que for que me der mais informação, vai ser informação dentro de alguns critérios, vai ser o advérbio, tá? Então, nesse caso, o advérbio de tempo. Eu tenho também que a Amanda jogou bola muito bem ontem. Esse muito bem também é um advérbio e ele está indicando modo. Ele é a resposta da pergunta como. Se eu perguntar para o verbo, Amanda jogou bola ontem. Como?
muito bem. Ela jogou muito bem. Então, é o advérbio de modo. Poderia ser muito mal. A Amanda foi péssima, né? Então, esse seria o advérbio de modo. Muito mal seria o advérbio de modo. E aí também eu tenho a última frase. Amanda, minha prima, jogou muito ontem. Então, aqui nessa última frase, eu tenho o minha prima, que é uma informação que está entre parênteses. Se você lembra da aula de português da escola, você lembra que o nome disso é aposto e que se está entre parênteses, você pode retirar da frase sem nenhuma mudança de sentido, né? A Amanda continua jogando muito bem. Mas eu tenho um extra aqui, que é a informação de que a Amanda é minha prima, ok? E esse é o aposto. Beleza. Então, olha, Pedro, outra frase. Pedro mora na Casa Amarela. SVO. Pedro, sujeito, mora, verbo. A Casa Amarela é o objeto. Então, a gente tem que esse objeto, quero analisar esse objeto agora. A gente tem que casa é a coisa, é o nosso nome, é a coisa. A amarela é a característica da coisa, é a cor da casa, tá? Então, o nome, a coisa, se chama substantivo, tá? E amarela, a característica da coisa, se chama adjetivo. Perdão. Beleza. Então, além do português ser uma língua SVO, ela é uma língua que, no caso do adjetivo, ela se organiza substantivo, adjetivo. Ou seja, o adjetivo vem depois do substantivo. Ah, mas é possível o adjetivo vir antes do substantivo. É possível, mas não é a ordem natural do português. A ordem natural do português é substantivo, adjetivo. Ok? E quando a gente está falando de estrutura básica do idioma, essa é a nossa primeira quebra com o inglês. Porque o inglês, ele é SVO também. Então, Pedro lives in the yellow house. Continua sendo sujeito, verbo, objeto, né? Mas o nosso objeto não é house yellow, é yellow house. Ou seja, o adjetivo, ele vem primeiro do que o substantivo, tá? Então, enquanto o português é SVO, substantivo, adjetivo, o inglês é SVO, adjetivo, substantivo. Mônica, você tá falando isso que é para eu estudar, para eu decorar essas coisas? De maneira alguma, de maneira alguma. Isso aqui é linguística, não tem nada a ver, não é para você saber disso, não é para você ter isso na ponta da língua. Por que eu tô te falando isso? Porque eu quero que você entenda como que a estrutura dos dois idiomas, as estruturas, né, dos dois idiomas são diferentes, tá? Então, eles se organizam de forma parecida, mas diferentes, tá bom? Então, o que significa o SVO? Né? Vamos pensar. SVO, sujeito, someone, né? Subject, someone, verbo does something, right? To someone else. Né? O sujeito does something, verbo to someone else. Então, SVO, someone does something to someone else. Ou em português, alguém faz algo a alguém ou alguma outra coisa, tá? Por que o verbo tá circulado aqui? Porque o verbo, ele é o centro de tudo. Tanto no inglês quanto no português, a frase, ela se organiza em volta do verbo, mesmo que o verbo seja de ligação, né? Se eu falar, por exemplo, estudar é legal. Esse é um verbo de ligação. Ele não é um verbo de ação, né? A mesma coisa vale para o inglês. Studying is awesome. O is é um verbo de ligação. Então, de qualquer maneira, a frase está se organizando em volta do verbo. E no nosso raciocínio, no modo como nós pensamos dentro da nossa cultura, né? Dentro da nossa cultura, no caso,
serve tanto para brasileira quanto para norte-americana, nós pensamos dessa maneira. Alguém faz alguma coisa. Alguém faz alguma coisa para outra pessoa. Alguém ataca outra pessoa. Alguém ajuda outra pessoa. Alguém faz alguma coisa, né? Esse é o sentido do nosso raciocínio. Então, o idioma, ele acompanha esse tipo de raciocínio, ok? Por exemplo, vou dar 2 exercícios bem rapidinhos para vocês, tá? Little Mary goes to tanana, on the tanana, bus. Eu quero que vocês pausem o vídeo, pausem a aula e tentem completar essa frase de todas as formas possíveis. Quais são as palavras que podem entrar aqui nesses 2 espaços? Dá uma pensadinha. E aí, quando vocês tiverem todas as palavras que vocês pensaram, eu quero que vocês pensem, essas palavras que eu coloquei no primeiro espaço, elas são o quê? Elas são adjetivo? Elas são qualidades? Elas são substantivos? Coisas? Elas são verbos? Né? Eu quero que vocês cheguem à conclusão, usando o instinto de vocês, de qual que é a função, tá? Quando eu falo função, eu tô falando verbo, adjetivo, substantivo, advérbio, tá? Qual que é a função da palavra, das palavras que precisam entrar nesses espaços? Dá uma pensadinha. Pensei aqui para esse exercício, a frase que eu inventei foi Little Mary goes to school on the yellow bus. No primeiro, a primeira palavra, no primeiro espaço, eu preciso de um substantivo, no caso que eu coloquei foi school, e no segundo espaço, um adjetivo, no caso, yellow, né? Poderia ser diferente, poderia ser Mary goes to the park on the fast bus, sei lá, né? A gente pode trocar a palavra. O que interessa é que a função da palavra primeiro, aqui o school é um substantivo e depois o yellow é um adjetivo, tá? Vamos tentar de novo, outra vez, mesma coisa, mesmo tipo de exercício, só vai mudar a frase. Pausa o vídeo e tenta fazer rapidinho. Esse aqui eu coloquei propositalmente palavras que talvez vocês não conheçam, né? Então, the tiny, alguma coisa, would have been lost if the crew had not been... Por que eu coloquei palavras que propositalmente, né, vocês talvez não conheçam? Porque eu quero que vocês entendam que vocês pegando essa coisa da intuição, de qual que é a função da palavra que eu preciso nesse espaço, vocês não precisam entender todas as palavras, né? Então, the tiny tanana would have been lost. Tiny significa pequenininho, ou seja, é um adjetivo, tá? Tiny é uma qualidade, uma característica. Então, a palavra que vem depois do tiny, ela só pode ser um substantivo, tá bom? Nesse caso aqui. The tiny, substantivo, would have been lost. Would have been, isso é um verbo. Lost, adjetivo. If the crew, então a gente tem tudo isso dentro de uma condicional. If the crew had not been, isso é um verbo também. O que vem depois desse verbo, ó? Would have been... Então, had not been... Será que é um adjetivo de novo também? Courageous. Então, aqui, o que eu inventei foi the tiny ship would have been lost if the crew had not been courageous. Ok? Então, no caso, é um substantivo e depois um adjetivo. Certo? Então, outras diferenças... outra diferença, né, que eu quero muito que vocês entendam, tá? Entre o português e o inglês. Dá uma olhada nessas perguntas aqui que estão em português. Eu quero que vocês pensem, como que vocês responderiam naturalmente, mais provável, né, de vocês responder, como é que é a forma mais provável de vocês responderem essas perguntas em português? Você é brasileiro? Sou.
Ele tirou o lixo? Tirou. Quer café? Quero. Então, como é que a gente responde? A gente repete o verbo, certo? Você é brasileiro? Sou. A gente conjuga, né? Sou. Ele tirou o lixo? Tirou. Quer café? Quero, né? Eu tô conjugando o verbo, mas eu tô repetindo o verbo, né? Em inglês, não é diferente, não. Só que como é que é essa repetição de verbo? Ó, as mesmas perguntas, tá? Are you Brazilian? Yes, I am. Ok. Did he take out the trash? Yes, he did. Would you like some coffee? Yes, please. Poderia responder yes, please. Ou yes, I would. Então, ó, vamos dar uma olhada nesses verbos em inglês. Are you Brazilian? Yes, I am. Então, na primeira frase, a gente está lidando com o verbo to be. Então, no verbo to be, are you, I am. Ok, beleza. Agora, na segunda frase. Did he take out the trash? Já começa com esse did. A pergunta em português é, ele tirou o lixo? Em inglês, eu não posso falar, he take out the trash. Eu não posso fazer a pergunta só apoiando na entonação da voz. Eu preciso ter o did, né? Did he take out the trash? Esse did é um verbo auxiliar que ele está ajudando o take out a existir nessa pergunta. Sem o verbo auxiliar, a pergunta não existe. Sem o verbo auxiliar, o verbo principal, que é o take, ele não se sustenta, tá bom? Did he take out the trash? E na hora que eu vou responder, eu repito o verbo auxiliar. Yes, he did. Would you like some coffee? O would, ele é um verbo modal, tá? Que serve pra gente, nesse caso aqui, pra gente oferecer alguma coisa. Would you like some water? Would you like some tea? Would you like some coffee? Yes, I would. Eu não vou falar yes, I like. Eu vou falar yes, I would. Ok? Ou seja, no português, eu tô repetindo o verbo simples. No inglês, eu tô repetindo o verbo, quando ele existe, o verbo auxiliar. Porque o verbo auxiliar, os verbos auxiliares, eles são a base de perguntas em inglês e eles são a base de sentenças negativas em inglês. E são a base de sentenças modais também, né? Os verbos modais estão nas sentenças modais. Então, assim, o inglês, ele demanda essa ajuda de outros verbos, né? Não é só o verbo principal, pá. O inglês precisa do verbo auxiliar ou do verbo modal, se for o caso. Se você não usar esse verbo auxiliar, tá errado. Não tem como tá certo, tá errado, tá? Se você não usar o verbo modal, se precisa usar o verbo modal, tá errado também, tá bom? Então, essa é outra coisa crucial no inglês. A dependência e a existência, né, do verbo modal, tá bom? Então, lembrando, gente, finalmente aqui, finalizando, cada língua, eu preciso muito que vocês entendam isso, cada língua é um código próprio, falado, compartilhado por seus falantes nativos, tá? Não existe tradução perfeita um para um, porque você não consegue decifrar um código usando o segredo de outro. Não adianta você falar, tem que usar did. Não adianta você me falar, mas no português não é assim. É óbvio, não é assim em português, porque português é outra língua, né? Mas quem fez isso foi porque Deus quis. Não foi porque Deus quis. Foi as pessoas que falando ao longo de séculos, ao longo de todo o tempo de existência do idioma, os falantes desse idioma foram moldando ele para ele funcionar desse jeito, ok? Então é isso. Os próximos vídeos serão de gramática. De novo, vou repetir, eu vou reaproveitar vídeos antigos, tá? Para colocar nesse canal aqui, com conteúdo gramatical que eu já tinha feito antes, tá? E conforme eu for vendo as lacunas de coisas que ainda precisam ser faladas, ser ditas, né? Eu faço vídeos novos. Ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me pergunta em aula e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!